Já começou? Alô, boa tarde, ouvintes da Rede Cristã Brasil FM. Alô, boa tarde, ouvintes da Rádio Casa de Oração 96,3. E boa noite para você, ouvinte da Nova FM em Goiânia 98,5. Boa noite para os goianenses. Boa noite, bom dia, boa tarde para você em qualquer parte do mundo que está a ouvir a Rede Cristã Brasil FM no Play Store, no iOS Rede Cristã Brasil, que é o Radiosnet, e pelo site redecristãbrasil.com.br, e que está nos ouvindo pelas repetidoras, como já disse, a 103,3, a Rádio Casa de Oração 96,3 e a Nova FM em Goiânia 98,5. Você que já está pelo Facebook, Acorda a Bênção, estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã, com o terapeuta Edinásio Silva, com o tema desta semana. Já estamos na quarta parte, não é isso, doutor Edinásio? Sobre mentir. Termina na sexta-feira, né? Ok, termina amanhã. Diretamente dos estúdios da Rede Cristã para o consultório da Academia do Cérebro, com ele, terapeuta Edinásio Silva. Pois é, olá a todos que estão nos ouvindo, assistindo através das redes sociais e através das redes conveniadas. Um tema interessante, você busca nas redes sociais, na internet, você não encontra muita gente falando sobre esse tema. Pouca gente fala, apesar de existir uma vasta literatura a respeito. Então, a gente está nesse tema já no quarto dia, e onde existe uma participação interessante das pessoas, porque faz parte da nossa vida. Eu vou ler um trecho aqui do autor do livro e depois eu vou comentar em relação a isso. Então, o que é que esse autor diz aqui? Esse autor se chama Luigi Arnoldi. Ele é psicólogo, leciona Psicologia da Comunicação e Psicologia Cultural na Universidade Católica de Milão. Então, o que é que ele diz aqui? Ele diz: do cavalo de Troia, a maçã de Eva, ao nariz de Pinóquio, elogiada ou abominada, censurada ou defendida, a mentira sempre foi para integrante da vida social. Sempre foi parte integrante da vida social. Ela obriga ao confronto com a verdade e a confiança, com a liberdade e a credibilidade na relação com o outro e consigo. Mas, então, mentir é um fato natural? E por que mentimos? Esse livro é uma síntese atualizada dos conhecimentos sobre o assunto amadurecidos no campo da psicologia científica, após uma visão panocrâmica dos vários tipos de mentira, egoísta ou altruísta, ou improvisada, de baixo ou de alto risco, e uma olhada no que acontece no mundo animal, o autor explora os modos com os quais se cria e se comunica a mentira, além daqueles com que ela é desmascarada e descoberta. Algumas considerações sobre a mentira nós iremos abordar aqui. E eu estava pensando hoje, nós estávamos falando sobre a mentira em relação à criança, como é que ela surge, como é que a gente tem essa primeira interação com a mentira quando somos pequenos. E eu estava pensando aqui sobre como a gente faz para impressionar o outro. Todo mundo quer impressionar o outro na primeira visita. Cartão de visita, né? Antigamente tinha muito cartão de visita, hoje não existe menos. Aí você fabricava um cartão de visita, colocava lá um bocado de coisa, entregava às pessoas, e às vezes as pessoas nem liam. Hoje em dia existe menos essa história de cartão de visita, no papel, escrito. Hoje agora, dá teu número aí,
dá teu número aí, e aí se coloca lá e se faz. E você for observar o WhatsApp, a foto que tem lá do outro, tem gente que fica trocando a cada semana, né? Verdade. De foto, né? Fica trocando também no Facebook. Do perfil, o SAP, tudo. É verdade. O site, o perfil. Então, ontem uma pessoa me ligou e perguntou assim: me fala sobre uma pessoa que se esconde, que não coloca foto no WhatsApp. Bem, estamos com um probleminha de conexão, a internet foi interrompida, mas já está de volta o terapeuta Dinásio Silva. Pode continuar, doutor. O que essa pessoa quer dizer quando se esconde atrás da outra, quando não coloca foto? Eu não sabia de quem ele estava falando, mas eu disse: olha, uma pessoa que se esconde, eu tenho gente que eu trato que é assim, que desde criança que se esconde atrás do outro. Falta de segurança, não quer apresentar a cara, né? Tem um ego fragilizado. Então, existem pessoas assim, que se escondem atrás da outra. E tem outras que se maquiam para se apresentar, né? Exatamente isso que eles estão falando. Então, é comum, no primeiro encontro, já pensou? No primeiro encontro, a pessoa vê uma foto e quer ver o real. Então, a pessoa que vai se apresentar fisicamente vai colocar, né, perucas, né, entrelaces, né, vai fazer a barba, botar um pó, tirar a ruga, botar uma roupa. Então, será que isso é mentira? Se arrumar é mentira? Então, deixa essa pergunta. Ou adulterar, que é mentira. O que seria adulteração? Exemplo, você vai para um espetáculo e você fica encantado com a imagem do espetáculo. É luz para cá, é luz para lá, colorido para cá, colorido para lá, é um palco maravilhoso, né? E vem gente saltando e dançando. Então, será que aquilo é uma adulteração ou aquilo é uma apresentação? Quando essa pessoa, vamos falar da mulher, a mulher chega para se encontrar com aquela pessoa pela primeira vez e vem com aquela saia bem apertada e por dentro vem uma cinta, né, segurando para a barriga não aparecer, e bota um salto, para mostrar que é alta. Isso é apresentação ou adulteração? Adulteração, né? Fake news. Então, a mentira hoje, ela passou a ser fake news, como o pastor Amado falou agora. Então, fake news é mais leve de suportar. Fulano disse um fake news, mas fulano não é mentiroso. Fica até um charmoso, né? Fulano faz muito fake news, né? Coisa importante, né? Fulano é importante. Você fala assim no interior, acha que é até uma profissão bonita, né? Ele fabrica muito fake news, ele tem um site de fake news, ele só diz fake news, mas fulano é mentiroso, fulano é adulterador, né? Aí pesa mais forte, né? Então, adulterar. Será que adulterar é a mentira? Né? Por que você adultera? Com que intuito você quer impressionar o outro? Contando fábula, né? Aí tem um ditado popular, contando goga. Isso é uma coisa que já vem há muito tempo, muitos anos, né? As pessoas que contam gogas, né? As mulheres que se enfeitam no busto, colocam um busto, existe um tipo de sutiã que o busto fica mais cheio, mais à mostra. Será que isso é enfeite ou é adulteração? Então, mulheres colocam lentes verdes, né? Coloca, e aí você pensa que os olhos delas são verdes ou azuis e não são. Será que isso é para mostrar poder ou isso é adulteração? E pessoas que têm cabelo ruim, que estiram o cabelo, é cuidado ou é adulteração? Que pegam o cabelo, pessoas que mudam de cor, desculpa, que vão se bronzear artificialmente, bota um bronzeador daqueles, tampa e deixa as marquinhas tudo falsa. Isso é o quê? Né? Isso é o quê? Pessoas que se bronzeiam assim, que vai se bronzear. Pessoas que colocam, como nós falamos, musculatura falsa. Eu até um dia coloquei os músculos aqui, que isso é o chinês, né? O chinês coloca um músculo, fica sem fazer exercício na academia. Logicamente que o meu músculo não é grande, porque o meu biotipo é o meu biotipo, mas é duro aqui. Então, esses músculos foram fabricados com a tecnologia chinesa. Com menos de 15 minutos, o músculo apareceu. Ficaram por um bocado de tempo, sem fazer marrombamento.
sem pegar peso, até porque não podia pegar por causa da coluna que estava com problema. Então, muita gente faz isso, né? E aquelas pessoas que tomam bomba, né? Que ficam atleta e depois fica um ratinho murcho. Eu encontrei, certa vez, isso um tempo atrás, aqui no aeroporto, um grande ator, jovem, um ator famoso, que fez vários filmes aqui, ele jovem. Ele foi casado com uma também atriz famosa que participou do Big Brother. Não vou dizer o nome dele, mas você já imagina quem é. Então eu encontrei ele no shopping, eu fiquei assustado com ele, parecia um ratinho, maguinho, xoxinho, e na televisão o cara era musculoso. Eu fiquei, o que é isso? E eu encontrei também a mulher dele, lá em Fazenda Nova, na Paixão de Cristo. Eu encontrei ela, estava no meio das artistas, e quando eu olhei para ela tinha as pernas, parecia uma vassoura. As pernas finas, ela magra. Ela não tinha nenhuma atração. E ela bomba aí na televisão. Eu encontrei e tem um susto, parece um cadáver. Então, será que isso é mentira? Então, é isso que eu quero trazer para você hoje, né? Essa discussão interessante. O que é mentira? E nós já falamos aqui, já estamos aqui há 3 dias falando sobre a mentira, né? Essa mentira que adultera, essa mentira social, essa mentira de brincadeirinha, essa mentira de faz de conta. Então, como é que começa essa história toda? A gente falou ontem aqui da história da criança, que ela vai se distinguir o que é real, o que é fantasia. Quando a mãe dá ela a maçã ou a laranja e brinca de bola com aquela laranja. Então ela imagina que aquilo é uma bola mesmo, aquilo é uma laranja, mas está brincando. Então, tem tudo isso. E nós vamos fazer aqui alguma leitura para que a gente possa entender um pouco disso. Então, uma das coisas que a psicologia fala sobre as funções executivas e a mentira da criança. As funções executivas é o seguinte: todos nós temos algumas memórias visuais, memória de trabalho, memória executiva. O que seria memória executiva? São aquilo que você vai fazer, que você planeja. Todo mundo tem memória executiva. A criança, quando acorda, ela não planeja o que vai fazer, ela vai fazendo, né? Mas aí, quando a criança vai crescendo, ela vai se arrumando, né? Então, isso seria memória executiva. Então, o pastor Amaro, ao acordar hoje, ele planejou que ia fazer horário do programa, ele se programou. Memória executiva. Então, a parte cognitiva que vai elaborando. Então, um louco não vai ter memória executiva, né? Ele não vai ter essa memória executiva. Ele não vai planejar. O que vem na telha, o que vem na cabeça, ele faz. Então, vamos falar um pouco sobre isso aqui, no que o escritor fala e que nós vamos comentando ao longo do tempo. Então, vamos lá. Nos últimos anos, os pesquisadores voltaram a atenção para a análise nas relações entre as funções executivas e a mentira na criança, situadas no córtex frontal e pré-frontal. Eu falei que fica mais ou menos perto do hipocampo. As funções executivas são um conjunto de processos que, por fim, regula e dirige a conduta sob o controle e atenção, que eu falei agora, planejamento. No que se refere às crianças, se for observado que a superação de tarefas de inibição necessária para a gestão dessa função surge por volta dos 4 anos, mas ainda não existe aos 3 anos. Um exemplo típico da inibição das funções executivas é a brincadeira das mãos, idealizada e aplicada pelo neuropsicólogo russo, no qual a criança repete uma sequência de ações proposta pelo pesquisador com as mãos sobre a mesa, tipo punho, mão estendida e punho, segundo da mudança na estrutura de sequência punho, mão estendida e mão estendida, punho. As brincadeiras que os pais fazem com a criança, eu faço muito com meus filhos, para ele começar a aprendizagem e começar a raciocinar. Então, com referência à mentira, o pesquisador diz que
contestaram recentemente em suas pesquisas realizadas em 2001 uma íntima conexão entre a capacidade de inibição das funções executivas e a mentira estratégica da criança pequena. Um teste experimental a esse respeito é digno de atenção, é a tarefa janela. Na primeira fase dessa tarefa, não verbal, não falada, lógico, a criança é colocada diante de duas caixas fechadas e de um adulto que age como seu adversário. O pesquisador senta-se ao lado da criança, numa das caixas há um brinde, porém nem a criança nem o adulto sabe em qual as duas ele se encontra. Ou seja, as duas caixas têm um brinde, mas nenhum dos dois sabe. A criança aponta para uma das caixas e para indicar ao adulto, o adversário, qual abrir. Se essa caixa contiver um brinde, o adulto fica com ele. Se, porém, a caixa estiver vazia, o brinde vai para a criança, para ele identificar. Depois de algumas tentativas, a criança aprende bem a mecânica do jogo. Uma vez terminada a fase de treinamento, passa-se ao teste propriamente, em que as duas caixas são substituídas por outras duas com janela, sendo que uma terá a janela de frente para a criança e a outra do lado sem janela, direcionada para o adulto, de modo que a criança pode ver o interior das duas caixas e saber qual é que contém o brinde e a que está vazia. A essa altura, a questão é: a criança será capaz de criar a estratégia enganosa no qual vai apontar ao adulto adversário a caixa vazia para assim ficar com o brinde? Depois de várias pesquisas, constatou-se que enquanto a criança de 4 anos adotam logo a atitude enganosa, a de 3 anos não consegue fazê-lo, indo até o final com a resposta sempre errada, a exemplo das crianças autistas ou não portadoras de lesões cerebrais, que, como se sabe, têm dificuldade respectiva no funcionamento executivo. Então, observa que é interessante, né? Está lá a caixa e a criança percebe, ela olha, ela vê, o adulto não vê, porque é feito para que a criança veja de que forma ela age. E ela vai sabiamente para ganhar o jogo. Ela já está no jogo, ela já entende, ou seja, ela já começa a enganar. Enganar é mentira. E aí se pergunta, quem é que ensinou essa criança, né? Como é que ensinou essa criança? Como é que essa criança já começou a ser safada desde pequena? Então é essa coisa aí que acontece, né? Eu tenho, assim, gente que eu trato, que os filhos roubam, falei aqui, os pais. Né? Quem ensinou esse menino a roubar? A esconder as coisas. Então, é isso que nós estamos aqui durante esse período aqui, instruindo as pessoas, né? Para que as pessoas aprendam, né? E aprender é interessante porque a gente é responsável, né? Pela gente mesmo, né? Então, tem-se o desejo, mas eu posso controlar o meu desejo, eu posso não fazer aquilo, eu posso também ensinar. Se você tem maior conhecimento aqui, você pode também ensinar seus filhos, né? Seus filhos podem mentir menos, né? Evitar de mentir seria um milagre. Mas seria chegar à perfeição, né? Exatamente. A razão do insucesso se situa no fato de que as crianças de 3 anos não são capazes de inibir, controlar e repassar resposta autoritária que vai fazer com que fique com a caixa que contém o brinde desejado, além de lembrar-se da regra de apontar a caixa vazia. Ou seja, a criança de 3 anos ela vai chutar, né? Ela vai chutar, ela não tem a consciência ainda, ela não tem a parte cognitiva aperfeiçoada para tal coisa. Trata-se das atividades executivas ainda muito complicadas para elas. De fato, se diminuírem as exigências do funcionamento executivo, de modo que o pesquisador vira aliado da criança. Então, na caixa, há 2 brindes, ou substituir o gesto de apontar por outro simbólico,
como indicador feito com cartão de uma forma na mão. Talvez a criança de 3 anos também consiga logo deduzir a seguir a estratégia enganosa e apontar a caixa vazia ao adversário. Então, o aprimoramento do desempenho das crianças de 3 anos, depois da intervenção que irá facilitar a execução das suas funções executivas, indica um processo de continuidade no desenvolvimento das capacidades mentais subterdidas na aquisição da competência enganosa no decorrer da infância, com efeito em tarefas mais simples e aparecimento de atitudes mentirosas pode surgir já aos 3 anos. Num teste realizado com a brincadeira de esconder uma boneca, esconde um tesouro deixando sinais visíveis, dando diante de uma caixa que serve de esconderijo. Entre outra criança, a tarefa da criança é criar dificuldade para que a outra pessoa não encontre o tesouro. Muita criança de 3 anos e até 2 anos e meio apegaram aos sinais diante da caixa dos tesouros e fizeram outros diante de outra caixa vazia. Quando o pesquisador perguntou por que responderam que assim o adversário seria enganado, é um exemplo claro de ocultamento e de desvio de informações, e também que é certo que as crianças sabem mentir bem antes de atingir a compreensão das falsas crenças e da elaboração dos conceitos plenos do que é mentira. Deixa aqui eu falar. Muitas vezes a gente fica brincando de criança, esconde-esconde, todo mundo faz isso, os pais fazem isso. Então, a brincadeira começa aí, a criança. E tem criança que mais cedo ela começa a ter mau entendimento. E antes mesmo que alguém ensina ela começa a aprender. Ela começa a aprender na observação. E aí ela vai formando as suas próprias crenças. E aí a mentira começa a reinar por aí. Então, vamos lá. Relações sociais, amizade e mentira nas crianças pequenas. Um pesquisador chamado Judy, ele conhecida psicóloga americana, uma pesquisadora, confirma nessa tendência ao constatar em que ambientes naturais, como a família, as crianças de 3 anos recorrem à mentira quando se veem em situações difíceis, quando se observam, como na iminência de recriminação diante da travessura. Numa pesquisa naturalista realizada em 2000, os pesquisadores verificaram que nos respectivos ambientes familiares, as crianças de 3 anos, a exemplo da de 4, são capazes de correr com frequências diferentes tipos de mentira, tais como negações e afirmações falsas, acusações e desculpas falsas, fanfarrice, fanfarras, e, em geral, as mentiras infantis, tanto dada como resposta, quanto ditas espontaneamente. São criadas mais para atender a objetivos psicológicos, como sair-se bem de uma situação que, para obter vantagens, mentiríamos. Também se ouve registro de diferença na mentira dita pelas crianças que ainda não tinham atingido a compreensão nas falsas crenças e que já tinha alcançado esse fato de desenvolvimento. Então, a gente vê aqui que as crianças começam a aprender muito cedo. Então, por mais esforço que você faça, dá para cá e para lá, parece que é uma coisa inata, parece uma coisa que está dentro de você e você começa a mentir. Então, como o autor disse no livro, isso vem desde o Jardim do Éden até o Cavalo de Troia, que a mentira permeia. E aí as pessoas começam a inventar que mente, o nariz cresce e por aí vai. Vamos lá, gente. Ao que parece, a aquisição da competência de mentir se desenvolve em situações interativas um com o outro, e na ação concreta. Nesse sentido, as primeiras mentiras infantis parecem confirmar e aparecer
segundo o qual a compreensão das coisas através das ações ocorre antes da compreensão por meio de conceito. Logo, o surgimento da mentira infantil pressupõe mais a compreensão social das interações que da compreensão abstrata e teórica das crenças, verdadeiras ou falsas, a exemplo da pressuposta pela teoria da mente. Com base nessa premissa, os pesquisadores afirmaram recentemente que existe uma forte relação entre a mentira, o relacionamento com os colegas e a amizade nas crianças. De fato, as crianças rejeitadas pelos companheiros e sem amizade estáveis são as que mais apresentam retardos significativos. Vou repetir aqui. De fato, as crianças rejeitadas pelos companheiros e sem amizades estáveis são as que mais apresentam retardos significativos na elaboração cognitiva das falsas crenças. Possuem uma compreensão moral bastante limitada e têm muita dificuldade em distinguir mentira do erro, do que as crianças que possuem elevados graus de popularidade e amizade. Aí é para danar, né? Então você observa que quanto mais interação, melhor para as crianças. As crianças que são assim, que não têm muita interação, que não têm muitos amigos, que ficam presas, ela não sabe distinguir. Ela é fácil de ser enganada, ela é fácil de cair no conto. Então as crianças que estão mais na interação, elas se desenvolvem mais. Por isso que é importante, sim, que logo cedo essa criança não fique presa, não fique encostada, porque tem assim uma crença, né? Uma crença que diz assim, olha, segura as tuas cabras, que meu bode está por aí. Então as mulheres ficam mais para as funções domésticas, para as funções, e não querem que se interajam muito com o outro. Aí vai ficar, me desculpa a expressão, uma mulher talacada, né? Alesada, né? Ou o homem também. Homem na barra da assada da mãe, da avó. Fulano foi criado com vó, não sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Então, dizem que todos os dias sai 10 bestas e um sabido, né? Para enganar. E tem gente que cai sempre no mesmo engano, né? Cai sempre no mesmo conto. É recorrente. Então, convém observar, porém, que a amizade parece ser a variável crucial para o desenvolvimento moral ou cognitivo da criança. A esse respeito, Jean Piaget, que foi um psicólogo interessante, que escreveu vários artigos em relação à relação cognitiva, né, a parte cognitiva, que a educação ministrada pelos adultos favorecem o desenvolvimento do sentimento moral e a compreensão dos processos e resultados da conduta enganosa. Com efeito, até as crianças marginalizadas pelos colegas e com poucas relações de amizade são capazes de compreender o ponto de vista dos outros. Tais relacionamentos aumenta o desenvolvimento de compreensão social e da sensibilidade para captar aspectos intencionais dos outros, mesmo quando enganosos. Tem um fato interessante, eu quando era pequeno, eu e meu irmão, aí sempre tem aquele cara esperto, e eu não era muito de estar na interação social, vivia na barra da sala da minha mãe, e aí na escola o cara disse assim, olha, eu vou fazer um radinho de pilha para você. Você me dá 2 pilhas e eu vou fazer um laje de fósforo. Veja que imbecilidade, eu acreditei naquilo. Eu comprei as pilhas, entreguei a ele. E fui atrás dele para ele me dar o radinho que ele tinha fabricado. Até hoje ele não me deu. Até hoje eu espero. Sem vergonha. Que ignorância. Pois é. São crianças que são criadas sem ingênuas, né? Ingênuas. Essas crianças são fáceis de ser enganadas. Ingênuas. Eles são gênios. Vamos lá. Por outro lado, essa perspectiva também é uma razão das importantes diferenças culturais existentes na avaliação da mentira entre crianças ocidentais e orientais. Ainda que
ambos saibam distinguir corretamente mentira da verdade, o bem do mal, do plano moral. Uma pesquisa realizada em 2001 indicou que a criança canadense acham que mentir é uma opção moralmente negativa e reprovável, ao passo que dizer a verdade foi considerada positivo no plano moral. Inversamente, para as crianças chinesas, mentir sobre suas ações positivas, no sentido de esconder o sucesso pessoal e resultados positivos e julgados moralmente bons, enquanto dizer a verdade sobre essas mesmas ações é considerado menos favorável no plano moral. Para as crianças chinesas, entra em jogo aqui o afeto da modéstia, ou seja, a exigência pró-social de modéstia e humildade, de anulação da individualidade, a fim de abrir espaço para a harmonia entre pessoal, para a partilha e a união de grupo. Segundo os ensinamentos de Confúcio, nessa expectativa, a verdade constrói um valor ainda que fundamental, subordinado às exigências da harmonia no esclarecimento humano. Se você vir para o Brasil é complicado, né? Porque aqui mentir é levar vantagem de tudo, é querer levar vantagem. Então, é diferente das questões ocidentais e dos europeus, né? Então, por isso que muitas vezes o brasileiro chega na Itália e é tomado assim, brasileiro, já fica com medo, né? Eu fui aos Estados Unidos, quando eu fui a primeira vez aos Estados Unidos, o único lugar que eu fui roubado foi para uma loja de conveniência de brasileiro. Lá todo mundo tira nota, é obrigado a tirar nota. Você deixa qualquer mercadoria lá, você pode passear e vai lá, tá no balcão, onde você deixou, está guardado. Mas brasileiro é danado. Parece que está na alma dele. Então, gente, eu queria abrir aí para que você pudesse falar um pouco e a gente continuar esse assunto amanhã, que ainda tem muita coisa para a gente falar, inclusive sobre engano dos políticos. A Neia está dizendo que lá, o senhor sabe onde ela está, é do mesmo jeito. Que mesmo jeito, né? Do jeito à la brasileiro ou do jeito americano? São os brasileiros que fazem isso. Explica isso aí para nós. Os brasileiros lá que fazem isso. Né? Doutor Dinásio, uma criança tida como especial, com síndrome de Down ou autismo, ela mente? Olha, você viu aí que ela tem dificuldade, né? Ela não tem interação, então ela pode mentir, porque a criança autista mesmo, síndrome de Down, outra coisa, ela tem um grupo dela, né? Uhum. Ela não é aceita socialmente, ela é excluída. O que foi falado agora aqui? E as pessoas que estão excluídas, que não têm muita interação, ela tem mais dificuldade do que as outras, né? Uhum. Porque a aprendizagem é a troca, né? Isso. Na hora que eu estou aqui fazendo o programa e alguém faz a pergunta, eu sou colocado no canto da parede. Uhum. Eu sou obrigado a buscar conhecimentos, não só os que eu tenho, mas que eu não tenho, para responder as perguntas. Ou seja, eu tenho que chegar aqui no programa habilitado para responder o mínimo possível que as pessoas vão perguntar, né? Então, tem essa dificuldade. O senhor fez uma colocação agora da necessidade de responder, e aí eu tenho uma pergunta aqui. A pessoa prefere não dizer qual a religião, ela diz aqui, mas ela diz o seguinte: porque as crenças sempre têm resposta para tudo. As falsas crenças, né? Porque, na realidade, a religião... Na verdade, quem está se omitindo a dizer aqui, a religião que a pessoa cita sou eu, não estou mentindo, só estou dizendo. Então, as falsas crenças, porque o que ocorre é o seguinte: a crença não tem resposta para tudo, ela maqueia, né? Alguém maquiagem. Ora, vamos lá. Se você vamos supor, nós falamos aqui, eu vou participar de um culto afro. E aí, vamos lá, todo o cenário, né? Todo aquele cenário que vai ser feito para que haja manifestação espirituais.
E tem aí, eu vou chamar os espíritos através de toque, através de dança, para agradar o espírito para se apresentar. Então, tudo aquilo é uma encenação. Até onde aquilo é verdade? Até onde aquele cavalo, que chamam na parte espiritual, ou aquela pessoa está realmente possuída ou influenciada pelo espírito. Até onde aquilo não é arquétipo, aquilo não é pensamento dela, aquilo não é ela falando, aquilo não é o desejo dela. Então, parte por aí. Então, aí você vai para uma missa, né? Então, aqueles fenômenos que acontecem, até onde é verdadeiro, ou aquilo foi planejado para impressionar você. Tem um ator muito conhecido, ele fez um filme chamado Fé Demais Cheira Mal. Fé Demais Cheira Mal. É um filme interessante para assistir, onde há muito engano, muita mutreta, muita coisa. Então, todo o culto, ninguém vai fazer um culto, seja um culto para as entidades, um culto para Deus, para os deuses, para Deus, vai fazer um culto no seco. Sempre faz uma arrumação, sempre faz algumas mugangas para chamar Deus, para que Deus apareça. Olha, aqui apareceu agora a entidade tal, apareceu agora aqui o Espírito não sei de quem, apareceu aqui o Espírito Santo. Quando a palavra diz diferente, onde tem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio de vós. Então não precisa de muganga nenhuma. Então essa muganga é para atrair. Né? Eu vi ontem um vídeo, eu mandei pastor Amado, não sei, de onde uma pessoa se apresenta como pastor e na igreja dele ele começa a dizer que foi inventada agora, foi criada agora uma máscara invisível para combater a Covid. Então, gente, a mentira permeia. E se não fosse a mentira, talvez a religião nem sobrevivesse. Não seria dessa forma. Então, a mentira o crucifixo que vai iluminar você, a mentira do travesseiro, da fronha que vai trazer sucesso, da terra que vem de Israel, da água benta, então é mentira, né? Tudo é mentira, para enganar as pessoas. Então, estão enganando as pessoas. E as pessoas têm necessidade disso, necessidade de ser enganadas. Me engana que eu gosto, então tem esse detalhe, é verdade, tem esse dizer, né? As pessoas gostam. Se não fosse engano, a mentira, a maquiagem, o mundo seria mais complicado, né? A realidade assombra. A realidade assombra. Então, que vem o mal-assombro através de fantasia, né? A fantasia e mal-assombro é a mesma coisa. Então, que venha dessa forma, de forma adulterada, quando me assuste muito, né? Então, ocorre isso aí. Então, a religião, ao longo do tempo, todas as religiões tem no meio esse engodo aí. Todas. Às vezes é sem querer, mas tem. Uma criança que mente deve ser repreendida? Depende da idade, né? Depende da idade. Ela deve ser educada, não repreendida. Educada. Como foi falado aí, há questões morais e sociais. Então, por que as crianças de algumas nações, de alguns continentes, ela encara melhor? Como é que ela encara o outro? Né? Qual a importância do outro para ela? Então, como essas crianças são criadas? Então, a cultura nossa é se importar sempre com a gente, é se importar sempre com a família. Vamos ver como é a oração que nós fazemos nas igrejas. É oração individual. A oração é feita para a família, para os amigos, olhe lá, mas sempre para a bênção para você. Primeiro, bênção para mim. Bênção para mim. A bênção tem que ser aqui para mim. E ela não é coletiva. Quando a própria palavra pede para orar pelos seus inimigos. Pelos seus inimigos. Será que nós estamos orando pelos nossos inimigos? Aquela pessoa que bateu na minha cara, bateu na minha face, que me persegue. A Bíblia diz, olhe por aquele que nos persegue. Ame, amar o próximo, amar o filho, amar o amigo, isso aí é besteira, é o inimigo. Então, a oração nossa não tem sido assim. Né? Então, a nossa oração que fazemos é uma oração que fala. Gente, veja só, ou a gente quer ter uma vida saudável, uma vida equilibrada, então, começa a viver equilibradamente, moralmente, socialmente, emocionalmente. E se você começar a viver dessa forma, viver corretamente,
você vai viver saudavelmente, sem muitas doenças, sem muitas mugangas. Então, tudo isso que ocorre com a gente são frutos, são influências disso que eu falei agora. Olha, se eu tenho raiva, se eu tenho ódio, se eu tenho intriga, então isso me faz bem e faz com que o meu corpo fique gritando, fique berrando, faz com que minha mente tenha influência sobre o meu cérebro e eu tenha doenças cerebrais e falta meu sono à noite. Por que falta meu sono à noite? Por questões biológicas, mas as questões biológicas podem ter influências das minhas emoções. Aí tem uma questão biológica agora, a questão somática do corpo, mas primeiro as questões nasceram fora, para dentro, o dentro para fora. Não sei se está me entendendo. Você brigou com alguém e internalizou aquela ferida, e aquela ferida foi se abrindo, e nunca fecha. Por isso que eu sou doente. Gente, é necessário que a gente viva modestamente. Ontem eu fiz uma live essa semana eu fiz 2 lives, né? Uma live, quando chegou na hora, a pessoa que proporcionou, ela disse, vamos continuar no segundo momento. Eu disse, não posso, porque eu tenho paciente para atender, não quis. Ontem foi a mesma coisa. Ontem a live bombou e as pessoas querem perguntar, não posso ficar. Não posso ficar. Por quê? Porque eu estou me propondo a fazer uma revolução nessa área emocional. Aí você pergunta, e você está muito ousado. Mas todos nós devemos ser ousados. Qual a dificuldade e qual o problema de eu ser nordestino e querer fazer isso? Qual o problema? Nenhum. Então, eu tenho os neurônios que os outros têm. Eu estudei como os outros estudaram. Por que eu não posso criar método? Então, eu estou criando método, sim. Estou criando método para a população ter uma vida mais saudável. E para ter uma vida mais saudável, não precisa ter tanta frescura, não, gente. É muita frescura. Que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer promessa, tem que andar de joelho, tem que jejuar, tem que acender vela, tem que ir para o culto, tem que ficar calado. Tudo mentira, gente. Isso é mentira. Nós estamos falando de mentira hoje. Então, mas a mentira enriquece muita gente. A mentira enriquece padre, pastor, pai de santo, macumbeiro, médico, terapeuta. A mentira tem colocado no bolso das pessoas muito dinheiro. Verdade. E se você quer realmente ser liberto, a vida é simples. Jesus não fez nenhuma macaquice, não. Jesus vive uma vida tranquila, gente. Tranquila. A resposta é simples, sem muita filosofia e sem muita frescura. E aí a gente quer viver uma vida cheia de frescura, querendo ser mais santo que Jesus. E tem muita gente carregando a cruz. Tem gente que quer ser o Sirineu, ajudar Jesus a carregar a cruz. Ele já carregou. E aí, quantos fardos se tem colocado na cabeça de vocês? E você chegando o fardo, e muita gente gostando de carregar o fardo. Não, eu vou ganhar esse fardo, porque se eu chegar lá, eu vou ter a vitória. Você vai ter, sabe o quê? É 7 palmos de terra para você ficar lá dentro. É verdade. Muito bem, você pode continuar fazendo suas perguntas pelo Facebook, Acorda Bênção, pelo WhatsApp da Rede Cristã 987-24-989, 987-24-989. Uma pessoa comentou aqui, doutor Ednasio, no Face, eu sou atabacada. Eu também fui já. Eu também já fui. Uma pessoa atabacada é mais fácil de ser enganada, né, doutor Ednasio? Totalmente. O atabacado que a gente está falando aqui, pessoal, é a pessoa ingênua, né? O real da fantasia, né? O real da fantasia, não consegue decidir. Então tá na nuvem, né? Ok. Você pode entrar em contato com o terapeuta Ednasio para agendar a sua consulta, além de ele atender online, já está atendendo presencialmente. Coloca na tela, por favor, aqui, meu querido Ivanildo, engenheiro de imagem e de transmissão de imagem. Hoje eu estou com o prazer de tê-lo ao meu lado aqui. O telefone 98217-8817. Está todo mundo vindo à vista hoje aqui, né, velho? 98217-8817. É o telefone da Academia do Cérebro do terapeuta Ednasio Silva. Ok? Você tem atendimento online e você tem atendimento presencial, você escolhe. Também tem o canal no YouTube Terapeuta Ednasio Silva. Fale mais um pouco do canal,
Terapeuta Edinásio no YouTube, doutor? A partir dessa semana vai estar lá no canal Terapeuta Edinásio Silva, 1 minuto de terapia. Então vai ser interessante esse minuto de terapia, onde você pode, em 1 minuto, entender um pouco sobre você mesmo, sobre o comportamento. Então lá, esses programas todos estão lá, você pode reaver. Eu achei o programa de gratidão muito bom. O programa da mentira também está sendo bom. Você pode escutar ele com tranquilidade, em casa, antes de dormir, escutar. É interessante. Tem aquele programa sobre sexo, sobre sexo que lhe deu um cliente novo, né? É muito bom o programa também. Os programas, na verdade, são todos bons, os programas. Tem muito conteúdo, muita informação, muita instrução, muita redução automática de danos, né? Então, volta ao doutor Edinásio, ele deve estar na escuta, a internet dele lá, ele saiu da conexão, volte aí, por favor. Os programas muito bons. Agora fale também, por favor, do Instagram, Terapeuta Edinásio Silva. No Instagram, todos os dias, a gente tem aí uma frase, né? Hoje teve uma frase, novamente hoje, eu não lembro da frase, mas todo dia tem frase interessante, eu acho bom você participar, porque é uma alimentação, tanto no Instagram, no Facebook e na Academia do Cérebro. Você procura a Academia do Cérebro PE, Pernambuco, e você vai ter frases diárias interessantes, além dos nossos vídeos. Então, tem muita gente que escuta o programa e não se inscreve. Vai lá, se inscreve. Terapeuta Edinásio Silva. E eu queria, a gente tem que ver aqui, quem é que quer fazer terapia online? Acho que o pessoal está com medo de fazer. É gratuita. Embora tem muita gente aí procurando a gente para fazer terapia continuada. Isso. Mas, se você quer saber o que é a terapia, a gente pode fazer com você uma terapia online. Né? Vai ser sorteada aí e é gratuita, uma terapia que vamos dar a você. Então, nós estamos já chegando aí ao final do programa. A equipe da Rede Cristã está querendo saber se pode fazer de graça. Não tem desconto, né? Não tem desconto. De graça, nada de graça presta, né? Até porque... Isso é mentira, né? O próprio Freud, ele mostrou que a terapia gratuita não valia muito a pena, porque a pessoa tem que valorizar aquele trabalho. Então, para criar o vínculo terapêutico, o cara tem que estar pagando. Vou dar a expressão bem vulgar. O cara tem que se arretar, dizer assim, puxa vida, eu estou pagando esse filho da mãe só para me ouvir. O cara tem que estar irado. Eu vou terminar contando a história que Paul Adler ele contou. Ele é americano, é terapeuta, ele foi professor meu. Ele disse o seguinte, ele disse que lá nos Estados Unidos, basicamente em Nova York, ele tem um consultório, o consultório dele é lotado e muita gente quer terapia e não consegue. Mas a empresária é muito metida, é muito arrogante, rodeou ele o tempo para fazer terapia. Ficou ligando. Um dia ela venceu para o cansaço, ela foi. Chegou lá com um vestido elegante, com a bolsa caríssima e ficou lá na terapia. Ele ouviu, no final ele falou assim, você vai daqui a X quadra, tem uma quitanda, você compra 1 quilo de repolho e coloca na sua bolsa. E daqui a uma semana você vem com esse quilo de repolho na bolsa. Não pode tirar na bolsa. Ela disse, o quê? A minha bolsa custa não sei quantos X dólares. Não vou fazer isso não. Então não tem terapia. Vai, não vai. Se só volto se você vier com repolho de uma semana aqui. E ela foi, toda meticulosa, comprou o repolho e logo o repolho começou a feder, né? Dentro da bolsa. Ela colocou um plástico e colocou lá o repolho lá, na bolsa lá. Quando ela ia para reunião, todo canto, para casa, só ia com aquela bolsa caríssima e o repolho lá fedendo, né? Quando voltou para o terapeuta, já indignada, brava pra caçamba, bem brava, aí ele disse, terminou, ele falou, você vai de novo na quitanda, mais 1 quilo de repolho, coloca na bolsa. Aí ela, não tem terapia, ela foi, colocou na bolsa e na terceira terapia ela voltou indignada, 2 quilos de repolho na bolsa e brava, e aí o repolho já fedendo mesmo, aquele fedor terrível. E eu não aguento mais. Ele disse, olha, você vai novamente, compra 1 quilo de repolho. E ela foi. E aí na terceira vez ela foi já disposta a romper. Aí quando terminou, ele nem mais falou, ele apontou, vá e compra. Ela foi e botou lá.
Então, durante o processo, durante a ida para lá, ela pensou, pegou aquele repolho, indignada ela estava, pegou o repolho no saco, jogou tudo no fundo do mar. Pá! Braba! E chegou lá, deu um esculacho no terapeuta. E quando ela terminou da esculacha, ela disse: não é que eu estou curada? Toda a raiva dela, toda a angústia dela, toda a trauma dela estava ali. Ela colocou diante daquele repolho. E ela estava aliviada, livre, tranquila. E o processo continuou, mas ela com outro olhar, com outro aspecto. Aí, então, ela pega seu repolho, pega o que joga fora, mas indignada ela estava. Pegou o repolho no saco, jogou todo no fundo do mar. Braba! Isso, doutor Inácio. Pode falar, estou lhe ouvindo. Eu estou aqui para provocar, encerro aqui. Não, tô tranquilo, é porque nós só tivemos uma duplicação aqui, mas tá tranquilo agora. E é isso, né? Tem desconto? O pessoal tá querendo saber aqui quem é ouvinte da Rede Cristã. Tem desconto. Olha bem só, terapeuta é caro. Terapeuta é caro. Pra você ter ideia, tem terapeuta aí cobrando R$500. Eu vi ontem aquela Ana Beatriz, a doutora Ana Beatriz, que fez Mentes Perigosas, vou falar. Ela falou 2.000 por consulta. 2.000 por consulta. Tem gente que... então, tem terapia, cara. Eu tô dando um desconto muito interessante para os ouvintes dessa emissora. Porque a minha ideia é popularizar a psicanálise. E você pode ouvir vários testemunhos das pessoas que eu tenho tratando, que são positivos. Um ouvinte que está sendo tratado por mim, daqui do Brasil, ela me disse na última sessão: você é minha última esperança, minha última cartada. E ela é evangélica, viu? Ela não está misturando fé com isso, não. Isso. Fé em Deus com tratamento, não. Ela disse: você é minha última cartada. E ela disse: não é que eu já estou melhor? Maravilha, né? É bom saber que a Rede Cristã está contribuindo para essa popularização da psicanálise, para essa redução de danos, e os méritos todos seu aí, a sua competência, graças a Deus por isso. A Cláudia Rejane aqui no Face, ela está dizendo: boa tarde. Fazer terapia é aprender a se conhecer melhor, resolver conflitos. Parabéns, doutor Edinásio. O senhor é direto e objetivo. Muito bem. Olha o pessoal rasgando o CD para o doutor Edinásio. O que não falta aqui é elogio para o senhor no Face, viu? O senhor precisa depois... deixa eu contar aqui. Aí na última, uma das pacientes agora falou assim, eu falando era assim: mas você é metido, né? Aí eu falei para ela: você é, só que você não tem coragem de assumir. Tchau, gente. Um abraço. Até amanhã. Um abraço, doutor Edinásio. Até amanhã. Vamos ficando por aqui com o programa de hoje. Não é um programa muito bacana, como sempre, muito divertido, muito instrutivo, que já na automaticidade já vai reduzindo danos de muita gente aí. O programa No Divã com o terapeuta Edinásio Silva. Esta semana o tema sobre mentira. Lembrando que é verdade esse programa, tá? De 12 às 13 horas, com reprise no horário da noite, das 8 às 9 da noite. Vem aí a nova programação da Rede Cristã, jornalismo, debate, fique atento. Rede Cristã Brasil FM no Play Store, no IAS Rede Cristã Brasil, no site redecristãbrasil.com.br e na frequência 103,3. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau.